Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Obrigado por participar aqui do nosso vídeo, que hoje nós vamos falar sobre Hamlet. Hamlet, que é o príncipe lá da Dinamarca. E nós vamos começar falando sobre ele, que é um personagem que traz muito material para a gente pensar sobre a nossa própria existência. Vamos começar com o nome da peça. A peça se chama Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Quando você vai ver outras peças, Macbeth chama Macbeth. Um Sonho de uma Noite de Verão, né? Ou outras peças, você tem um nome, Romeu e Julieta. Agora, no caso do Hamlet, é Hamlet, Príncipe da Dinamarca. E nós vamos ver que esse título não é inocente, não é ingênuo, tem uma razão para ser. Hamlet, Shakespeare usa esse nome por uma razão. O que acontece com o Hamlet? Recapitulando um pouquinho, o fantasma do pai do Hamlet aparece para ele e denuncia uma traição. Durante 3 noites numa torre aparecia lá um espectro, uma assombração, e não falava com ninguém. Até o Horácio, que era um alto integrante da corte, né, é chamado para ver aquilo. Ele vai lá ver na torre e ele vê a aparição. Daí ele vai falar com o Hamlet. Fala: Hamlet, é o seguinte, apareceu lá na torre, tá aparecendo uma assombração já faz uns dias. E eu tô achando que é teu pai. Mas por quê? Porque é a cara dele. É parecido com meu pai? E aí o Horácio fala: exatamente como você parece com você mesmo. E tem uma coisa aí que quem sabe um dia a gente dedica tempo a falar sobre a questão da imagem de si mesmo e a participação que as gerações anteriores tiveram na imagem que nós temos de nós mesmos. Mas fica para outro dia. Para hoje, a gente vai ficar com o fato que Hamlet foi lá e o fantasma falou com ele. A única pessoa com quem o fantasma falou foi o Hamlet. E diz assim, ele conta um crime em que ele próprio é morto por instilação de veneno no ouvido. E é interessante isso, que tem essa imagem aí, o veneno entrando pelo ouvido, porque não, esse veneno não tem. Você tem venenos inalatórios, venenos de contato com a pele, mas não precisa ser com a pele do ouvido. Então fica muito claro ali a peçonha, o veneno que pode nos acometer com aquilo que entra pelo nosso ouvido. O que entra pelo nosso ouvido? Maledicência, hostilidade, briga, né? Que num outro vídeo nós falamos sobre a violência nas redes sociais. É isso, é o veneno que entra, que se instila pelos nossos ouvidos, né? O próprio irmão Cláudio é quem envenenou o rei, né? E aí ele ordena que Hamlet o vingue. Avenge-me. Né? Mais à frente, Hamlet afirma para o Horácio que, acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Ou, se você quiser, a tradução também permite que você fale assim: acima de tudo, ser verdadeiro a ti mesmo. Ele, no decorrer, então ele sai com essa atribuição, né, de vingar-se do pai falecido. Aí ele começa a fazer absolutamente tudo que você possa imaginar. Finge loucura, organiza uma peça de teatro para a corte, todos expedientes que não dão em nada, são furados, não tem nenhum resultado realmente interessante. Está tudo errado. Por fim, o Hamlet morre sem ter sido capaz de cumprir a sua missão, aquilo que ele entendeu que era o desejo do pai dele, do fantasma do pai dele para ele. Também, futuramente, talvez nós tenhamos um tempinho para falar da diferença. Hamlet não recebeu essa mensagem do pai dele. Ele recebeu essa mensagem do fantasma do pai dele. Não é a mesma coisa. Eu não estou aqui sendo sobrenaturalista, mas eu só estou falando que aquilo que nós imaginamos e supomos do outro nem sempre corresponde ao que o outro de fato é ou quer de nós. Então ele não foi o pai dele, filho, é o seguinte, estão querendo me matar. Não.
foi o fantasma. E como todo ser fantasmagórico, envolto em mistério. Mas é importante perceber, não foi o pai dele, foi o fantasma do pai dele. Alguém pode perguntar assim, olha, mas então, afinal de contas, o que é que foi tão incapacitante? O que é que foi tão massacrante para o Hamlet que ele realmente não conseguiu fazer aquilo que ele se propõe a fazer, né? O que o fez correr em círculos, que nem um cachorro corre atrás do rabo, sem ter, e terminar morto e matando, né? Talvez o erro tenha sido o Hamlet ter levado essa revelação do fantasma como, e essa ordem subsequente de se vingar, como um chamado para batalha, como uma ordem, né? Matar ou morrer. E não teve a dimensão de talvez perceber, olha, talvez esse vingue-me, quer dizer, redima a minha morte, corrigindo o rumo que as coisas estão tomando, porque há algo de podre no reino da Dinamarca. Nós temos um governante que não foi legitimamente escolhido. Nós temos um governante que alçou o poder por vias espúrias. Isso não pode terminar bem. Nunca. Em nenhum termo, em nenhum momento. O tempo verbal que o fantasma do pai usou foi entendido como um imperativo. E esta foi uma carga de peso muito grande em cima do Hamlet. Não o tempo verbal usado pelo fantasma, mas o tempo verbal pelo qual o Hamlet tentou desenvolver seu intento. Hamlet escolheu vingar-se em lugar de trocar ou alternar ou mudar. Arrepender-se é uma palavra que, na verdade, significa mudar de rumo, né? Mudar de direção, não é simplesmente sentir remorso, né? Arrepender-se é deixar de fazer de um jeito infrutífero para passar a fazer de um jeito mais feliz, né? Hamlet entendeu que era para bater de volta no rei assassino. Não era para bater para frente. Não havia o que fazer para consertar o passado, porque o passado não está mais ao nosso alcance, não está nas nossas mãos mudar o passado, mas está nas nossas mãos mudar a consequência do passado. E isto, Hamlet simplesmente não se dedicou a isso. Ficou preso no passado e se perdeu porque ele tomou essa atribuição para si como um dever. Finalmente, a frase mais conhecida dessa peça não é o ser fiel a ti mesmo, né, que talvez seja a mais forte, é ser ou não ser, né, que ele fala quando ele está com o crânio do bobo da corte na mão. Aquele crânio que ele segurou na mão era de um antigo bobo da corte que tinha morrido. Ele foi lá, desenterrou, segurou o crânio e falou, olha, eu conheço esse cara do nome Yorick, né? Era um sujeito interessante e tal. Então está vendo a morte, o crânio de alguém que havia convivido com ele. E ele fala ser ou não ser. Mas por que ele fala isso naquele momento? Talvez porque a dimensão do dever põe de lado, empurra, tira a prioridade da dimensão do ser. O ser foi destronado. O ser de Hamlet foi destronado no momento em que ele recebeu algo que ele entendeu como um imperativo absoluto. O seu ser foi colocado de lado, apesar de Hamlet ainda ser o herdeiro do trono. Hamlet era potencialmente um futuro herdeiro do trono. Mas ele nunca deixou de ser príncipe, porque ele nunca conseguiu olhar para frente e ele nunca conseguiu fazer com que,
corrigir o reino da Dinamarca fosse algo que brotasse do desejo dele. Era o desejo que ele supunha no fantasma do pai. Ele cumpria o desejo do outro. Isto é agrilhoador. Ele começa a mudar as coisas a partir do próprio desejo. Isto é emancipador. Ele poderia se tornar rei se fizesse isso. Ok, linda história. Valeu, David. Boa, boa. Aqui que isso tem a ver comigo? Perfeito. Na nossa vida, nós sempre temos duas possibilidades. Ser príncipe ou princesa, né? Vamos tirar a coisa romântica, né? Da princesinha linda e do príncipe galante, né? Porque no Hamlet não tinha. Hamlet não foi príncipe encantado, a Ofélia não foi. A princesinha cativa na torre que jogava as trancinhas pro príncipe. Não. Isso aqui é outro papo, né? Na nossa vida nós podemos ser príncipe, princesas, reis ou rainhas. Qual é a diferença? A diferença é que o príncipe é sempre uma potencialidade. O rei é uma execução, é uma efetividade. A princesa é uma potencialidade. A rainha é uma efetividade. Ela, de fato, não é potencial, ela é real. Nós nos emancipamos do príncipe e da princesa que estão a serviço do desejo do rei e da rainha na proporção em que nós nos responsabilizamos pelo nosso próprio desejo. Meu pai quis que eu fosse cirurgião. Mas eu escolhi fazer nefrologia. É outra especialidade. Meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu escolhi fazer engenharia. Então, foi o meu desejo e não o desejo do rei. Foi o desejo do príncipe. Nesse momento, então, ocorre a emancipação, começa a ver na minha vida a possibilidade de criatividade, começa a ver na minha vida a possibilidade de transformação e desdobramento. Eu me emancipei. Né? No inglês tem a palavra to empower, que muitas vezes é traduzido em português como empoderar, mas é uma literalidade que às vezes sacrifica o sentido original. Que o empowerment é habilitação. Sabe a Carteira Nacional de Habilitação? Então, aquilo lá é uma carteira nacional de empowerment. Quer dizer, você está credenciado, acreditado, endossado para exercer determinada atividade, para executar determinada coisa ou conhecer determinado campo de saber. Pois bem, nós nos emancipamos, nós nos acreditamos e credenciamos na proporção em que nós nos livramos da égide do dever e entramos na égide da responsabilidade. Dever e responsabilidade subjetiva são coisas um pouco diferentes. Eu posso estar numa guerra, né? E eu estou a serviço do meu exército. No meu dever, o que consta? Eu tenho que atirar no inimigo. Eu pego lá o inimigo e meto uma bala num cara que eu nunca vi, contra quem eu não tenho nada. O cara não me fez nada. Então, o meu ser está sendo sacrificado pelo dever de matar um outro cara. Porque matar um outro cara não é natural. Agora, se eu sou verdadeiro a mim mesmo, eu me emancipo desse lugar horroroso. A guerra é um mau exemplo porque você não pode se subtrair dela. O Hamlet também lá não podia se subtrair do fato de ser príncipe. Ele só poderia se emancipar, mas ele não podia fugir de ser Hamlet, príncipe da Dinamarca. Então, na nossa vida, normalmente aonde nós estamos sob a égide do dever, o nosso ser está sendo sacrificado. E o nosso desejo brota e a nossa criatividade brotam do nosso ser. Há muitos meios habilidosos, formas hábeis de podermos melhorar nossa relação com a responsabilidade. Poder assumir a responsabilidade não sob a forma do dever, mas sob a forma do desejo. Né? Uma delas é uma psicoterapia. Se existe uma questão muito candente, muito específica e que está de fato muito claramente perturbando minha vida, eu sou um candidato natural a uma psicoterapia.
Se eu tenho algo que se eu, não é exatamente uma questão, mas existe uma certa sobrecarga difusa que a vida tem em mim, eu posso praticar o mindfulness. Ou eu posso praticar outras coisas onde eu aprendo a me descolar do dever. Respirar e poder, nesse espaço de respiração, nesse espaço de liberdade e de espacialidade, poder exercer a minha singularidade e a minha criatividade. Aí, de fato, eu me emancipo de uma maneira bastante gratificante e a vida, essa vidinha comum aí, sem graça, pode se tornar extremamente interessante na proporção em que eu a vivo com criatividade e com singularidade. Muito obrigado, gente. Era isso. Por favor, dê um like, comente, inscreva-se no nosso canal, enfim, participe de alguma forma aí que possa contribuir com o nosso trabalho. Muito obrigado. Uma boa tarde, um bom dia a todos.